Fala galera, vamos de mais uma videoaula hoje, Revolução Francesa, beleza? Eu separei a Revolução Francesa em duas etapas para vocês, porque a gente tem aí a primeira fase da Revolução Francesa, que é como ela se desenrola, né, tudo o que vai acontecendo, a situação e tudo mais, e aí na segunda fase é a Revolução a partir do momento em que ela já aconteceu. Então, para quem não sabe, né, a Revolução Francesa acontece de 1789 e vai até 1799, são 10 anos aí de revolução. Vamos aí ao que interessa. Os principais acontecimentos, né? A França era um país completamente desestruturado, o clima era bem tenso na França porque existia um rei, o rei Luís XVI ou o rei Sol, que era bem tirano, autoritário e ainda tinha um probleminha básico que os pagadores de impostos eram nada mais nada menos que a baixa burguesia, comerciantes, proletariado, ou quem trabalhava de fato, né? E a nobreza e o rei não pagavam impostos e desfrutavam de tudo isso. Então, baseando, né, nessa economia fraca que tinha na França e esse sistema de arrecadação de impostos que não era nada justo, né? Só uma parcela da população pagava, gera aí todo um clima de insatisfação, além do que a França também, como uma represália à Inglaterra, né? Por causa da França ter perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, ela vai e apoia a independência dos Estados Unidos. Então, tudo isso vai gerar um clima de descontentamento aí, e o povo vai começar a lutar contra os mandos e desmandos do rei Luís XVI, certo? E aí, para que eles lutassem, eles tinham que criar toda uma ideologia, né? Aí vem os ideais da Revolução. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade aos povos, liberdade política, liberdade econômica. Igualdade, principalmente no caso da igualdade econômica, aí, né? Toda a população francesa deveria pagar impostos, não apenas uma parcela, e a fraternidade, que é aquilo que todos são filhos da mesma nação, então, né, todos somos irmãos. Esses são os ideais: a liberdade política, a igualdade econômica e a fraternidade, para que a França seja de fato livre e igualitária. E aí, o que acontece? Com esses ideais já desenvolvidos, a França já mostrando esse descontentamento, o rei Luís XVI ele vai perceber que o clima está um pouco tenso e vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que ele vai tentar fazer nessa Assembleia? Ele vai tentar criar medidas econômicas na França para solucionar o problema econômico. O grande X da questão aí é que a solução que ele encontrou era aumentar os impostos. E sendo que um dos principais motivos geradores da Revolução era justamente o sistema de impostos, que não era justo com ninguém, né? Então, quando ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais, ele convoca por quê? A Assembleia é composta pelo rei, pela nobreza e pela burguesia, sendo que os votos eles são computados sempre, a maioria vence. E aí, nesse caso, se a gente for pensar, quem não paga imposto? Rei e nobreza. Quem paga imposto? Burguesia. Faz uma eleição para aumentar os impostos, quem é que ganha? A burguesia ou o rei e a nobreza? É óbvio que o rei e a nobreza que ganharam, que é a maioria, né? Então, por isso que eu coloquei para vocês aqui, né? Ele tenta resolver os problemas, na verdade ele vai aumentar o problema porque foi em vão. Ele só aumentou o clima de insatisfação, né? Então, o que a burguesia fez? Eles invadiram parte do palácio do rei Luís XVI e fincaram, né, acampamento lá, e dizendo que só iriam sair de lá se ele revogasse essa lei. Só que o rei pouco se importou, não ligou para isso. Então, ele não revogou a lei. Então, os burgueses, junto com a massa, né, com a maioria dos franceses, principalmente em Paris, né,
a maioria dos parisienses vai instaurar a Assembleia Geral Nacional. O que é isso? A Assembleia Geral Nacional nada mais é do que um novo sistema de governo dentro da monarquia de Luís XVI. Isso aqui é para mostrar para o Luís XVI que o governo dele já não é mais aceito na França, né? E a Assembleia Geral Nacional vai criar algumas medidas, algumas leis, e uma delas é diminuir os poderes do rei e dos estados. Nesse caso aqui, os estados quem? A burguesia, né? a nobreza e o rei, certo? Instaurada a Assembleia Geral Nacional, eles criam a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão e tudo mais, e vão tomar as medidas, tomar as rédeas da revolução, vão fazer a revolução acontecer de fato, que começa pela queda da Bastilha. O que foi a queda ou a tomada da Bastilha, né? Foi a revolução na prática. Os cidadãos chegaram até a prisão da Bastilha, que é uma prisão política e tudo mais. O rei mandava prender quem ele era contrário e atearam fogo à Bastilha. Os próprios guardas do rei que tomavam conta dessa prisão já também estavam saturados desse sistema injusto e tudo mais, abrem as portas e liberam os presos da Bastilha. Então, quando eles fazem isso, eles demonstram que, de fato, o poder do rei inexiste, né? O rei já não manda mais em nada na França. E esse é o primeiro passo, é o auge da Revolução Francesa, é quando a população se revolta e desobedece ao extremo às ordens do rei. Por quê? Quem ficava preso nessa prisão aqui? Todas essas pessoas que se manifestavam contra o rei. Só que nesse momento a maioria venceu de fato, não só rei e nobreza manda, agora é a maioria mesmo que vence. Eles conseguem invadir a Bastilha, tomar a Bastilha e libertar os presos. Aqui a gente vê a figura de alguns guardas que num determinado momento tentaram controlar, mas depois abriram mão e perceberam que era mais fácil se render à revolução e promover liberdade, igualdade e fraternidade à França. Feito isso, né? A revolução ela acontece porque a revolução é uma mudança radical, uma mudança drástica no sistema de governo. Então, feito a revolução, libertado os presos políticos, mostrado para o rei Luís XVI que ele não manda mais, precisa definir agora como vai ser o sistema de governo, quem é que vai governar. Jacobinos, que são os burgueses, os proletários, a maioria, ou girondinos, que são membros da nobreza que já apoiavam o governo. E aí eu coloquei para vocês aqui, ó, continua. Por que continua? Como eu tinha dito, né, separei em duas fases. A primeira são os contextos, os principais acontecimentos, né, o desenvolvimento da revolução, a revolução feita na prática, e aí na próxima videoaula a gente vai discutir aqui qual foi o novo sistema de governo adotado, né, e aí a gente vai perceber um pouquinho que a Revolução Francesa acontece de novo dentro da própria revolução. Para quem ainda não assinou o canal, assina, curte, compartilha, favorita, manda para os amigos aí, divulga bastante, né? Tem mais sobre a Revolução Francesa, então aguarde a próxima videoaula que pode ser que amanhã já esteja pronta. Grande abraço, boa noite.